Olá, amigos, boa noite. Estamos aí nos conectando pela primeira vez pela página do Facebook do Centro Espírita Laços da Eternidade, aqui de Cuiabá, que fica no bairro Boa Esperança. Faltando aí um minutinho, daqui a pouco a gente já inicia a nossa palestra dessa noite. A primeira live, palestra espírita ao vivo pelo Facebook do Centro Espírita Laços da Eternidade. Sejam todos muito bem-vindos aí nesta noite com a gente. É com gratidão que a gente contribui e colabora com esse Centro Espírita, onde os companheiros e as atividades que são realizadas, a gente tem uma gratidão imensa por fazer parte, do Centro Espírita Laços da Eternidade. Sejam todos bem-vindos. Em nome aí da casa, em nome dos trabalhadores, eu tenho a felicidade de estar aí com vocês, iniciando aí a primeira live pelo Facebook do Centro Espírita Laços da Eternidade. Muito bom estar com vocês, sejam bem-vindos. Já dando o nosso horário, 20 horas, nós vamos iniciar a nossa palestra desta noite. Lembrando que toda atividade espírita, dentro ou fora do Centro Espírita, ela inicia com uma leitura para uma reflexão inicial e logo em seguida uma prece para a harmonização. Então todos nós que estamos aí, cada um no seu lar, cada um na sua casa, vamos sintonizar, Vamos fazer a leitura inicial e a prece e em seguida vamos dar início ao tema da noite, Egoísmo segundo o Espiritismo, que é o tema da nossa palestra. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Temos aí uma gratidão imensa de estarmos aí conectados com vocês. A leitura inicial vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a mensagem que nós vamos ler nesta noite está na lição 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. No quarto, Então, a mensagem inicial, mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, vem nos dizer
que os discípulos de Jesus estão sendo convidados a trabalhar, não com as mãos limpas, mas sem não deixando de ter a sua vida, né? E vem trazer o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva, né? Não existe exclusivo trabalhador do Cristo, todos nós podemos ser, basta termos as mãos limpas, né? Seria abrir o coração para os ensinos do Cristo e transformarmos aí a nossa intimidade, né? Ele coloca que a maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante, né? Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Então seria, para a gente chegar a uma condição de discípulo do Cristo, nós precisamos limpar as mãos. E a limpeza dessas mãos, né, é o trabalho edificante, né, a transformação moral que todos nós somos convidados a desenvolver, né? Então, boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade imensa no nosso coração estarmos aí conectados pela página do Facebook do Centro Espírita Laços da Eternidade, aqui de Cuiabá, que fica no bairro Boa Esperança. Sejam todos bem-vindos, nós estamos muito felizes. O nosso Centro Espírita Laços da Eternidade está iniciando suas atividades online, né, ao vivo, e nós aí agradecemos a presença de cada um de vocês que estão conectados. Depois da nossa leitura inicial, vamos à prece, cada um no seu lar, cada um conectado aí na sua casa, no quarto, na sala. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade da vida, pela saúde, pelo corpo perfeito. Agradecer a Deus pelas provas e expiações, pelos desafios que a vida tem nos convidado diariamente, principalmente nesses últimos meses, onde estamos sendo convidados mais intimamente a fazer reflexões, a estar mais junto de Ti, Mestre Jesus, mais junto de Deus, a olhar para dentro de nós. Pedimos que fortaleçam nossos propósitos no bem, que abençoe o nosso lar, os nossos familiares, o nosso trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia. Agradecemos pela inteligência que permite que cada um de nós pensemos, meditemos, refletimos sobre as leis divinas e nos modificando aos poucos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, cada um conectados na sua casa. Pedimos que possa derramar suas bênçãos sobre todos nós, e nas reflexões de hoje possam ser criadas energias amorosas, positivas, e envolver todos aqueles, Senhor, que se encontram abandonados, na miséria, seja de ordem física, ordem moral, sejam aqueles que se sentem abandonados, sozinhos, desamparados. Envolve-nos, ampare, e que os benfeitores amigos possam estar conosco mais uma vez, que assim seja. Então, boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à live, à palestra espírita de hoje, com o tema O Egoísmo segundo o Espiritismo. Agradecemos a conexão de todos vocês, a diretoria do CELI aí, né? Eu não sou da diretoria, sou um trabalhador, que estamos lá quase todas as quartas-feiras, uma vez no mês fazendo palestra. A gente fica muito feliz de colaborar com esta casa, que é verdadeiramente do nosso coração também, que é mais uma casa espírita que a gente tem a felicidade de poder estar junto aí com tantas almas queridas. E vamos à nossa live, né? Vamos à nossa palestra tão divulgada aí. E a gente inicia, meus irmãos, com a pergunta do Livro dos Espíritos, que questiona: qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Por que Kardec faz essa pergunta, né? Qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Por quê? Porque o egoísmo, ele é visto como uma chaga da humanidade. Nós vamos lá no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que ela faz uma análise de várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo à luz da psicologia profunda. E ela inicia dizendo a mensagem sobre o egoísmo. Ela começa dizendo essa frase: o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Então a gente vê que o organismo, o egoísmo, ele é um mal criado por nós mesmos, né? E nós é quem estamos aí envolvidos nesse sentimento do egoísmo. Muitos de nós não percebemos,
O mal que estamos fazendo para nós e o mal que estamos fazendo para aqueles que estão conosco no caminho. Então, como Joana de Ângeles coloca que o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana, a gente sabe que uma úlcera é algo que consome, corrói o corpo, né? Ela faz uma comparação em relação à alma, que o egoísmo é como se fosse uma úlcera no corpo que vai comendo, vai não destruindo a alma, mas vai criando raízes dentro da nossa intimidade que vão nos prendendo a este mundo, nos prendendo a ideias, a pensamentos, a sentimentos que nos distanciam de Deus. E um dos objetivos das revelações que vieram ao mundo, é nos aproximarmos de Deus. E para nós nos aproximarmos de Deus, precisamos entender as suas leis, entender a sua bondade. E para entender as suas leis, primeiramente Deus trouxe ao mundo, mandou ao mundo pela gerência e a organização de Jesus, a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, que são 10 diretrizes para o homem seguir eternamente, que vai servir para a gente durante todo o nosso processo evolutivo. E a segunda revelação que nós recebemos das leis divinas foi o evangelho que Jesus nos trouxe. Um evangelho onde veio nos mostrar a profundidade e a felicidade daqueles que fazem a escolha do amor, que fazem a escolha do perdão, que fazem a escolha da benevolência, da fraternidade, da solidariedade. Por quê? Porque todos esses sentimentos desenvolvidos dentro da nossa intimidade vão destruindo aos poucos os vícios, as paixões, que são aí o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme e a inveja. Voltando aqui para a questão 917 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo, a gente percebe que o egoísmo ele está presente na maioria, praticamente em todos os seres que vivem neste mundo. A gente percebe em pequenos atos, pequenas atitudes, a presença do egoísmo, São coisas pequenas como um livro, como uma caneta que a pessoa tem e ela tem um apego, um garfo, uma colher, que se alguém pega essa caneta, pega o livro, pega aquele garfo, aquela colher, aquela faca que ele está acostumado a comer, aquela xícara, aquele copo, a pessoa se destrambelha, se desequilibra, É meu, ninguém pode mexer nisso, A gente percebe o egoísmo e o apego a essas coisas que a gente não deveria se apegar. Mas por que Kardec faz essa pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? Porque ao longo das nossas encarnações, das nossas vidas passadas, nós estivemos alimentando o egoísmo dentro da nossa intimidade. E ele foi se fortalecendo ao longo das encarnações por conta dos atos repetidos em cada encarnação, alimentando a postura, o comportamento, o pensamento, os sentimentos dentro dessa postura egoísta. E aí ele vai criando o quê? Raízes. E aquilo que cria raízes é muito mais difícil de tirar, A gente sabe que se a gente for cortar uma árvore, se a gente somente cortar os galhos, a árvore pode secar. Mas se a raiz ela tiver profundidade e for molhada, logo vai brotar novos galhos, novas folhas e a árvore voltar a dar frutos. Então, se você quer destruir uma árvore, você tem que arrancar a raiz para que ela não se prolifere mais quando ela está atrapalhando. Isso fazendo uma simbologia com o sentimento, Como o egoísmo, que quando ele se enraiza dentro da gente, ele se torna mais difícil de ser tirado. E aí a gente volta. Qual o meio de destruir o egoísmo? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. E o espírito que responde a essa pergunta de Kardec é Fenelon. E ele dá uma resposta longa, mas muito rica, porque tem muitos ensinamentos somente nessa questão 917. E Fenelon, o espírito, responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se,
porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Aí a gente vê a profundidade desse sentimento do egoísmo dentro da nossa sociedade, não apenas dentro da gente. Porque Fenelon responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Por quê? Porque está enraizada. Como eu falei, nas nossas encarnações passadas, nós alimentamos com pensamentos, sentimentos, palavras, criamos leis, criamos regras dentro da sociedade, dentro do país, dentro do município, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, tudo embasado neste egoísmo. Por isso que ele fala: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Por que deriva da influência da matéria? Porque quando nós estamos encarnados, nós entramos neste corpo, nós esquecemos das nossas vidas passadas. Nós esquecemos do período que passamos no plano espiritual, que é o nosso lugar de origem, né? De onde nós viemos, que é o plano espiritual. Então, a gente pensa: por que deriva da matéria? Quando entramos neste corpo, a gente passa a receber a influência do mundo. E a gente se esquece de tudo isso, né? De todas essas informações que nós adquirimos nas vidas passadas e no plano espiritual. Por isso que ele diz, né, que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, qual que é a origem do homem? O ser primitivo, que predomina o instinto, onde a inteligência não está tão lúcida na sua mente. Então, quando ele diz ainda muito próximo de sua origem, quer dizer que nós estamos muito apegados ao mundo como seres primitivos, que apenas deixavam se levar pelo instinto. E o instinto, quando ele predomina na alma, ele é como se ele estivesse abafando a inteligência. E nós somos seres inteligentes. O instinto, ele é muito importante no nosso desenvolvimento, mas conforme nós vamos evoluindo, o instinto vai diminuindo. Aí nós vamos evoluindo moral e espiritualmente, intelectualmente, e o instinto vai diminuindo, mas ele vai se tornando menos presente e menos material. Aí Fenelon coloca, né, que é influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Por quê? Porque nem todo mundo entende o que é egoísmo. Nós estamos numa era da informação, do conhecimento, estamos aí no século da tecnologia, onde não há proibição. Tudo que a gente puder conhecer, acessar, a gente tem condições. Porque tem internet, tem as bibliotecas, existem livros online, então não tem como dizer que eu não tenho acesso ao conhecimento. Então, quando ele diz que não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, e aí ele diz: suas leis, que são as leis dos homens, né, as nossas leis, sua organização social, e até na educação nós percebemos o predomínio de um comportamento egoísta, individualista, no desenvolvimento da sua personalidade, muitas vezes predominando sobre o seu próximo, muitas vezes destruindo o seu próximo, passando por cima do seu próximo. Isso você percebe na educação, seja dentro do lar ou seja na escola, né? Um comportamento egoísta onde o próximo não tem importância. Eu sou o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que vencer. Aí a gente percebe que aqueles de nós que somos cristãos e espíritas, dentro do lar e dentro da nossa consciência, nós temos que desenvolver sentimentos e pensamentos que vão destruir este egoísmo, que ele está aí, né, predominando nas nossas leis, na nossa organização social e muitas vezes na educação. Educação do pai, da mãe, daqueles educadores, daqueles que cuidam da criança, né? Fenelon segue dizendo que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material.
Aí a gente percebe que o desenvolvimento moral e espiritual do espírito, encarnado ou desencarnado, o que ocorre? Ocorre exatamente isso. Quando nós nos desenvolvemos moralmente e espiritualmente, a nossa vida espiritual, a nossa vida moral predomina sobre a vida material. Mas é isso que está acontecendo conosco? Se a gente perceber, muitos de nós estamos aí evoluindo, desenvolvendo moralmente, praticando a caridade, praticando a benevolência, a piedade, a fraternidade, praticando sentimentos, porque nós não estamos olhando só para nós. Aí a gente diz uma coisa para vocês, que a pessoa que é muito egoísta, ela não se preocupa com o próximo. A pessoa que é egoísta, ela não quer fazer caridade, ela não quer ajudar os outros, ela quer distância de pobreza, de miséria, de problemas, de dificuldade dos outros, porque ela pensa somente nela. Então, quando Fenelon nos diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, então, conforme nós vamos evoluindo moralmente, né? E conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, para a gente evoluir espiritualmente, a gente precisa aprofundar os estudos, reflexões e meditações em cima do Evangelho de Jesus, em cima das leis, que são os 10 mandamentos, em cima dos ensinos dos Espíritos, que estão aí nas obras básicas. Que a primeira obra que foi codificada para o Espiritismo foi o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que vem proporcionar uma fé raciocinada, um entendimento racional, como Joana de Ângeles diz, que a doutrina é uma doutrina racional, que pensa, que medita, que reflete sobre aquilo que está lendo, sobre aquilo que está aprendendo, não na vida dos outros, na nossa própria vida. Então, quando nós fazemos esse movimento de conhecer as leis divinas, pelo Evangelho de Jesus e pelo Espiritismo, nós vamos também nos conhecendo. E aí aplicando este conhecimento na nossa vida, em nós. Então, por isso que ele diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, como que eu vou descobrir que minha vida moral está predominando sobre a minha vida material? Quando eu perceber que eu estou sendo menos egoísta, que eu estou pensando menos em mim. Quando eu penso em mim, eu penso em termos de mudança de sentimentos, de pensamentos e de atos. Quando eu penso em mim, é eu pensar como eu posso ser uma pessoa melhor. O que eu posso fazer para ajudar meu próximo? Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho inteligência, eu tenho as mãos, eu tenho os pensamentos, eu tenho as orações que eu posso fazer para ajudar o meu próximo. Então, como que eu vou perceber que a minha vida moral está predominando sobre a minha vida material? Quando eu perceber que eu estou sendo menos orgulhoso, menos prepotente, menos arrogante, menos vaidoso, menos individualista. Quando eu não sinto inveja quando eu vejo alguém que está aí construindo uma vida, ou se modificando, ou se transformando numa pessoa melhor, ou conquistando coisas materiais, e eu não sinto inveja. Aí eu vou percebendo que não é que isso para mim não tem importância, não me afeta. É que eu estou dentro de mim feliz por saber que as pessoas estão conquistando e modificando sua vida conforme o seu entendimento, mas que eu estou desenvolvendo uma sensibilidade, uma percepção, onde eu estou me tornando um homem, uma mulher melhor onde Deus me colocou. Como assim? Sendo um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor aquilo que eu faço, onde eu faço, com quem eu faço. Não para aparecer, não para receber aplauso, né? Então, como ele diz, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, olha o que Fenelon diz na questão 917. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, na doutrina espírita, nós não acreditamos no fantástico, no maravilhoso, no dom.
Nós sabemos que tudo nos é dado por meio de trabalho, por meio de desenvolvimento, por meio de coisas, por sentimentos que nós construímos dentro de nós, por meio de sacrifício, de renúncia, de perdão, de paciência, que nós aplicamos no nosso dia a dia, nas relações com as pessoas e na relação conosco mesmo. Então, quando ele diz que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta, é porque o objetivo da doutrina espírita é abrir a nossa mente, abrir os nossos pensamentos, abrir os horizontes, porque não existe limite para o espírito pensar, construir, transformar-se em algo melhor. Como ele diz, do vosso estado futuro. Por quê? Porque o espírita e o espiritismo, eles nos mostram que no futuro nós podemos ser melhor do que hoje. Mas para eu ser melhor no futuro do que hoje, eu preciso ser uma pessoa melhor hoje. Porque hoje eu estou construindo o meu futuro, né? Real e não desfigurado por ficções alegóricas, né? Então seria, a gente não acredita em fantasias, em coisas, a gente acredita naquilo que os espíritos nos trouxeram no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênese. São os livros da codificação, onde a gente lê, estuda, medita, reflete. E a gente passa a entender a vida, o sentido da vida, as leis divinas, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos assim, como que eu posso estar neste futuro. Ele coloca que o espiritismo, quando bem compreendido, se o espiritismo, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí a gente percebe que quando alguém falece, desencarna na nossa família ou do nosso círculo de relações, a gente sente aquele pesar, aquela dor do ente querido que desencarnou, de que forma que seja, deixou este mundo. Aí a gente tem um consolo da doutrina espírita de que nós podemos encontrar essa alma num futuro, no plano espiritual ou em outra encarnação. Então dá um conforto para a alma. Aí a gente percebe que isso que Fenelon diz, que quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí a gente vê o quanto que o espiritismo ele já está na sociedade, nos hábitos, nos usos e nas relações sociais. Porque até então, vamos dizer aí, até 40 anos atrás, falava-se de espiritismo e as pessoas tinham preconceito. Ou às vezes tinham medo de dizer, eu sou espírita. Hoje não. Hoje a gente vê falar de espiritismo em filme, em novela. Os livros espíritas estão em todos os tipos de livraria. Todos os tipos de pessoas e outras religiões estão estudando o espiritismo sem necessariamente deixar de seguir a sua religião. Por quê? Porque o espiritismo ele tem um objetivo de quê? De nos trazer informação. Informação sobre as leis divinas, sobre perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos, perguntas que muitos de nós poderíamos estar fazendo, e ele faz, são mais de 1000 perguntas e respostas que Kardec faz aqui. Aí a gente pensa, o espiritismo ele está no pensamento das pessoas. Por mais que as pessoas não acreditem em vida após a morte, não acreditem em mediunidade, mas ela sabe que existem informações em algum lugar, que a hora que ela decidir conhecer, existe o livro que fala sobre isso. A doutrina espírita, meus irmãos, é a única religião, a única doutrina que estudou, pesquisou a mediunidade. Então, se alguém quiser entender sobre mediunidade, vai estudar o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que vai descobrir o que é mediunidade. E a mediunidade não é algo do espiritismo, ela é do espírito.
A mediunidade existe desde quando o homem existe. Então não é do espiritismo mediunidade. Médiuns existem em todas as classes, em todas as raças, em todas as crenças e credos. As pessoas estão aí espalhados. Por isso que ele diz que, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí a gente percebe a transformação que causa a doutrina espírita, né? Ou o evangelho de Jesus, se a pessoa está vinculada a alguma religião evangélica, protestante, católica, espiritualista, esotérica, que ela tenha contato, e ela tem contato com o evangelho de Jesus, e ela faz uma imersão dentro da sua alma com esses sentimentos, esse conhecimento, e ela passa a mudar e a se transformar. Ela passa a olhar mais para si, a perceber, poxa vida, eu estou sendo muito egoísta, eu estou pensando só em mim, eu estou sendo muito orgulhoso, eu estou sendo muito vaidoso, eu estou sendo muito invejoso, peraí, eu não estou pensando no próximo. São reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. E Fenelon segue dizendo, ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então seria, ele vem nos oferecer, Fenelon, né, que responde a essa questão 917, que ele repete, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. O que ele quer dizer que o sentimento da personalidade desaparece? Ele quer dizer que vamos deixando de ser egoístas. Porque o Espírito da Verdade fez questão de colocar nas obras básicas que nós citamos aqui, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, fora da caridade não há salvação. Aí nós vamos descobrir o prazer, a felicidade de poder ajudar o outro, a felicidade de poder ser útil, a felicidade de enxergar a dor, o sofrimento do próximo e nós podermos ajudar com alguma coisa que nós tivermos. Por isso, ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Aí a gente vai perceber que eu posso ser muito inteligente, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser uma pessoa muito linda fisicamente, mas eu faço parte de uma imensidade. Existem outras pessoas que são mais bonitas do que eu, que têm mais dinheiro do que eu, que são mais inteligentes do que eu. Então eu não sou o suprassumo. Aí a gente percebe que o egoísmo vai diminuindo, que a gente vai deixando de pensar só em si. E Fenelon ele segue dizendo, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Então seriam os espíritos das altas esferas, os espíritos bons que estão reencarnando em um corpo como o nosso, estão fazendo esforços aí, né, louváveis. Para o quê? Para fazer que a humanidade progrida. Aí a gente vê esses exemplos de mártires, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, tantas almas de outras religiões que praticam o bem e a caridade, mostrando que fazer o bem, qualquer um de nós podemos fazer, como Jesus fez, né? Como Francisco de Assis, que sensibilizou e sensibiliza tantas almas, e mostrando essas pessoas para aqueles que seguem aquela religião, aquela doutrina, aquela seita, aquele conhecimento, aquela filosofia de vida, que eles também podem fazer, que eles também podem ser bons, que não fiquem pensando somente em si. Ele segue dizendo, entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. Aí a gente falando de todas essas coisas boas, da transformação, da mudança, do nosso potencial, da nossa capacidade de mudar e ser feliz e de nos transformarmos, Fenelon vem dizer há mais de 160 anos atrás que, entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. E a gente percebe esse egoísmo no comportamento das pessoas, nas publicações, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelas redes sociais, seja pelo comportamento dentro de casa,
né? Ele coloca, entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua sendo a chaga social. Quando que ele vai mudar? Quando que ele vai deixar de ser a chaga social? Quando eu colocar outros sentimentos para abafar este egoísmo, trocando pela benevolência, pela fraternidade, pela solidariedade, pela piedade. É um mal real, o egoísmo, que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Olha o que ele diz. Estamos no meio de uma epidemia. Estamos no meio de uma epidemia. E ele diz muito claro: entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Então estamos aí no meio de uma epidemia. Como que que atitude nós estamos tomando para combater a epidemia? Atitudes recomendadas pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela sociedade. Nós estamos procurando cumprir tudo isso, entendendo que nós vamos combater essa epidemia. E ele nos aconselha a usar os mesmos recursos de pensamentos, sentimentos e atos para combater o egoísmo, porque ele compara o egoísmo como uma enfermidade epidêmica. Que precisa o quê? De empenho, de dedicação, precisa de vigilância para combater este egoísmo. Aí, como nós falamos anteriormente, que a pessoa egoísta ela não gosta de praticar caridade. Então, como que eu posso começar a exercitar o combate ao egoísmo? Ajuda ao próximo. Me libertar de coisas que eu estou apegado. Sabe aquela roupa que tem 15, 20 anos que está no guarda-roupa, que eu nunca mais usei? Sabe aquele sapato? Sabe aquelas coisas que eu estou guardando que não tem necessidade, acumulando dentro de casa? Sabe aqueles pensamentos que nós estamos acumulando na mente há 20, 30, 40 anos, há 5 anos, que nós agregamos porque um artista falou, porque um ator falou assim, eu também penso assim. Peraí, como Fenelon disse, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então seria, quando eu estudo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, eu vou permitindo, que minha vida moral predomine sobre minha vida material. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará hábitos, usos e as relações sociais. E a prática da caridade é uma delas, que eu posso agregar na minha intimidade. Então, a caridade que eu puder fazer. Porque a caridade é aquilo que eu consigo entender que ajuda ao próximo. E eu vou desenvolvendo isso, vou despertando, vou abrindo minha mente. Por isso que ele diz, para isso deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Então, se esse comportamento está aqui dentro, ele está enraizado. Aí a gente vê a pergunta de Kardec: qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Resposta de Fenelon. E ele segue dizendo aqui, para a gente entender. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a felicidade. E podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. Então, o egoísmo é incompatível com a felicidade. Pessoas egoístas não são felizes, porque elas estão perturbadas, elas estão desequilibradas. Pessoas egoístas não têm a felicidade que Jesus veio mostrar que todos nós temos capacidade de conquistar.
Mas é uma felicidade que não é para agora, porque o egoísta ele quer ser feliz hoje, agora. Mas aquele que está nesse processo de desenvolvimento moral e espiritual, que está aí trabalhando para predominar a sua moral sobre a sua vida material, ele entende que ele não vai ser feliz hoje. Ele está construindo esta felicidade para o futuro, que ele entende que ele ainda traz imperfeições. Mas como diz Fenelon, quando compreender que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam. A pessoa que vive se magoando, se ressentindo, ela é egoísta. Por trás da mágoa, por trás do ressentimento, é egoísmo. Ela está pensando só nela. Por que que eu quero que as coisas sejam feitas do meu modo, da minha maneira de pensar, da minha maneira de sentir? É egoísmo. A pessoa que vive se magoando, que vive se ressentindo, vive ficando chateada, não vou falar mais com você. Vira a cara para o outro, não cumprimenta mais, deixa de dar um bom dia pelo WhatsApp, deixa de cumprimentar o companheiro. Quem quer que seja, o que está por trás das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios? O egoísmo, como ele diz, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais. Porque o egoísta ele está perturbado, ele está inquieto, ele está angustiado. Ele vê o sucesso do outro, a alegria do outro, a felicidade do outro, aquilo incomoda ele porque ele é egoísta. Ele fica invejoso, porque o que está por trás da inveja é o egoísmo. Ele fica querendo ter a felicidade do outro, ele não olha para a sua própria vida. Ele não procura construir dentro de si aquilo que vai fortalecê-lo, aquilo que vai fazer com que a vida moral dele predomine sobre a vida material. E assim, conforme ele diz, né? A que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões. O que são dissensões? Desentendimentos. Eu briguei com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu marido, com minha esposa, com meu filho. Por quê? Porque eu não concordo com o pensamento dele. Esse não concordar com o pensamento e o sentimento do outro é egoísta. É egoísmo. Por quê? Porque aquele que não é egoísta, ele ouve a opinião do outro e ele pensa, eu entendo a sua maneira de pensar. Eu neste momento penso diferente, mas eu te respeito. Não cria discussão, não cria dissensões. Não fica brigando por ideias, seja religiosas, seja políticas, seja de futebol, seja de qualquer coisa. Por isso que ele diz que quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoa, a que perturba todas as relações sociais, que provoca dissensões, aniquila a confiança. Quando que eu deixo de confiar em alguém? Porque eu acho que essa pessoa me traiu. Aí por conta do egoísmo, eu perdi a confiança nessa pessoa. Peraí, essa pessoa ela é imperfeita como eu. Ela está no caminho aprendendo como eu. Mas o egoísmo não me deixa enxergar assim. O egoísmo pensa, você me traiu, você me enganou, acabou a minha confiança em você. Olha o egoísmo por trás disso. Por isso que ele diz, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. É a pessoa perturbada, que está o tempo todo vigiando as atitudes dos outros, esperando para ele ter uma reação. Sabendo que fulano fala, faz e pensa isso, ele fica na defensiva. É o egoísmo, porque não confia em Deus, não confia em si, não confia na vida. Aí o egoísmo predomina. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que a gente dizia amar, que publicava no Facebook, no Instagram, que é o amor da minha vida, você me traz muita felicidade. Se a pessoa faz qualquer coisa contrária ao que eu construí como correto, ela se torna meu inimigo. Eu perdi a confiança. Aí a gente pensa, o que Jesus veio ensinar? Veio ensinar o amor. Veio ensinar a compreensão.
Jesus veio ensinar que nós podemos estar juntos, pensando diferente, sentindo diferente, mas continuar amando. Eu posso não concordar com a sua vida, com seus pensamentos, os seus sentimentos, mas eu gosto de você. Mas para que isso aconteça, o egoísmo tem que deixar de existir. Colocar por terra todos esses pensamentos, né? Ele segue dizendo: ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Como assim segurança? Porque uma pessoa que não é egoísta, ela confia em Deus, na vida e nela mesma. Ela vive sua vida em paz, né? O egoísmo, olha o que Fenelon nos diz aqui. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Por isso que ele diz, no início da resposta a Kardec, que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Porque está enraizado. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é a fonte de todas as virtudes. Por isso que o Espírito da Verdade colocou nas obras básicas: fora da caridade não há salvação. Por que a caridade está num padrão tão alto? Jesus, em todos os seus momentos, ele praticou a caridade na sua excelência. Jesus foi caridoso com altruísmo. Ele sentia felicidade em fazer o bem. Ele sente felicidade em fazer o bem. Então, aquele que está desenvolvendo esse sentimento da caridade, ele se sente feliz em fazer o bem para o próximo. Destruir seria destruir o egoísmo e desenvolver a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Olha como que ele encerra essa questão 917. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Que fique isso gravado em nossa mente. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes boas. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços humanos do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então aí, um dos nossos maiores objetivos é combater o egoísmo e desenvolver a caridade. Se a caridade é a fonte de todas as virtudes, então vamos praticar a caridade, meus irmãos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, a humanidade inteira. Então, quando Jesus nos convida a amar o nosso próximo como a nós mesmos, é para nos libertarmos do egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cuja progresso moral ele dificulta. O egoísmo dificulta o progresso moral da humanidade, porque nos prende a este mundo, nos torna orgulhosos, nos torna, como ele diz aqui, desenvolvendo a cupidez, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, outros sentimentos que nos prendem a este mundo. Aí nós vamos, aqui no Evangelho ainda, com mensagem de Pascoal, ele diz: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Aí, em Joana de Ângeles, a benfeitora, ela tem um livro de nome Oferenda. Neste livro, ela tem uma mensagem com o título Adversário Cruel, onde ela coloca que o egoísmo, só para a gente refletir aqui sobre o processo dessa chaga moral, como ela nos diz, que o egoísmo escamoteia as intenções. O egoísmo escamoteia as intenções. Seria, muitas pessoas se escondem
numa aparência boa para esconder que ela é egoísta, mas lá no fundo ela é egoísta. A sua intenção verdadeira não está aparecendo. E quando aparece, a pessoa se assusta. Peraí, não, eu não queria dizer isso. Não, eu não queria fazer aquilo. Ela se revela. Porque não tem como esconder, né? Mas ela diz, Joana de Anjos diz a benfeitora, o egoísmo escamoteia as intenções. O egoísmo disfarça-se de 1000 formas. O egoísmo é um dominador que não se submete. O egoísmo é arbitrário, ele é escravocrata, ele é um adversário cruel do espírito que aspira às estrelas no processo iluminativo da sua ascensão libertadora. Ela fala pra gente, não lhes dê trégua, não lhes agasalhes, não lhes permitas fixação nos refolhos da alma, não o estimule sob qualquer pretexto, sem injustificável. O egoísmo é parasita destruidor. Observa o ciúme. A pessoa ciumenta. Por que a pessoa é ciumenta? Porque é egoísta, né? Ela coloca, observa o ciúme e verás o egoísmo revoltado por não deter a posse. Observa a ira. A pessoa nervosa, irritada. Por trás da ira e da revolta, a pessoa nervosa e irritada, está o quê? O egoísmo, né? E descobrirás o egoísmo contrariado, explodindo. Detente na calúnia, a pessoa que gosta de caluniar. E ela coloca, e tropeçarás no egoísmo, em jornada de insensatez. Contempla a vingança, a pessoa que adora se vingar dos outros. Por trás do ato da vingança está o quê? O egoísmo. Ela segue dizendo, confere o furto, aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que é corrupta, por trás daquele comportamento, da irresponsabilidade, da desonestidade, está o egoísmo, porque ela está pensando somente nela. Em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas de comando arbitrário. Então a gente vai ver que por trás de tantas coisas, né, como ela coloca, em qualquer crime contra o indivíduo, contra a propriedade, sabe aquelas pessoas que ficam nervosas com raiva e começam a destruir a cadeira, a parede, a porta, destruir as coisas materiais? É o egoísmo que está por trás. Ela não se contenta, ela quer destruir as coisas. Por isso que Joana de Ângeles coloca, em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas do comando arbitrário. Judas trai o amigo sob a ação nefasta de egoísmo incontrolável. Quando Judas traiu Jesus, o que estava motivando ele a trair Jesus era o egoísmo. Pedro, o apóstolo, nega Jesus acoimado pelo egoísmo temeroso. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o que estava por trás desse comportamento de Pedro? O egoísmo de negar Jesus com medo, de dizer que ele era cristão e ser perseguido. Quando ele caiu em si e entendeu que Jesus era o enviado de Deus, que era o Cristo prometido pelos profetas, pelas escrituras, ele caiu em si e passou a aceitar Jesus e não negou mais ele. E não teve mais medo de dizer, eu sou cristão. Então por isso que ela diz, Pedro nega Jesus acoimado pelo egoísmo temeroso. Pilatos lava as mãos dominado pelo egoísmo utilitarista. Tomé duvida sobre a farsa do egoísmo suspeitoso. Então a gente pensa, né, que nós estamos aí numa vida envolvidos em muitas coisas materiais, apegados a muitas coisas, e nós vamos descobrir que por trás de tudo isso está o egoísmo. Como Fenelon nos traz e nos responde na questão 917 do Livro dos Espíritos, sobre a pergunta de Kardec, qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então vamos investir no nosso desenvolvimento moral.
em ser um homem ou uma mulher de bem onde Deus nos colocou. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, descobrir os sentimentos, as virtudes que nós ainda não descobrimos dentro de nós e que nós podemos estar aí desenvolvendo. Ele coloca que quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo vai transformar os nossos hábitos, os costumes e a sociedade. Então eu não vou pensar que a vida acaba aqui, que a vida é curta, que eu tenho que aproveitar. Não! A vida é curta, eu tenho que me transformar e ser uma pessoa melhor logo, né? Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Então seria, ora, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Então, quando nós parar de pensarmos somente em nós, praticando a caridade, conforme ele vem nos dizer, quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a perturba todas as relações sociais, provocando dissensões, aniquilando a confiança, a que se obriga a manter constantemente na defensiva contra seu vizinho. E quando Fenelon nos diz isso, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, vamos nos empenhar para combatê-lo, como ele diz, né? Que é uma chaga social, né? Que é um mal real que se alastra por todo mundo e do qual o homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Vamos olhar dentro de nós para combater esse egoísmo que é a fonte de todos os vícios. E vamos deixar fluir de dentro da nossa alma, da nossa intimidade, a caridade, que é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo. Como diz Fenelon, o egoísta, ele não é feliz. E nós queremos ser felizes. E para sermos felizes, vamos combater esta chaga moral, que como Joana de Ângeles também diz em outra obra, que o egoísmo é a úlcera moral que degenera, né? A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão, do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. E que nós possamos alçar este voo ao infinito e sermos uma alma que brilha, que irradia essa luz por meio desses sentimentos desenvolvidos da compreensão, da benevolência, da fraternidade, da piedade e da caridade, que é a mãe de todas as virtudes, que é a fonte de todas as virtudes. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Encerramos aqui a nossa fala com uma prece. Encerrando, pedindo, cada um no seu lar, cada um no seu cantinho aí, fechando os seus olhos, pedindo que Deus derrame suas bênçãos sobre seus corações, sobre seus lares, suas famílias, seus entes queridos. Que as bênçãos de Jesus possam chegar aos corações sofridos dos nossos irmãos que estão na miséria moral, material, naqueles que são irresponsáveis, desonestos, corruptos, aqueles que matam, que roubam. Envolva aqueles de nossos irmãos que se entregam ao desespero, à perturbação, ao desequilíbrio. Aos nossos irmãos que estão nos presídios, nos prostíbulos, pelas ruas, se sentindo abandonados, morando embaixo de pontes, de viadutos, envolvendo os nossos irmãos que passam fome, que estão desempregados, envolvendo os nossos irmãos que desencarnaram pelo coronavírus. Muitos ainda não entenderam que a vida continua. Que Deus derrame suas bênçãos a esses corações perturbados. Que lembrem-se da oração do Pai Nosso. Que Deus envolva todos aqueles que estão contaminados pelo Covid, todos aqueles que estão tratando de câncer, de arritmia, de infarto, de derrame, que sofreram os efeitos danosos do corpo físico, que também tem seu limite, que precisamos respeitar. Que Deus envolva aqueles que se curaram do Covid. Que Deus envolva aqueles que ainda vão se infectar, que vão desencarnar.
e aqueles que vão se curar. Que Deus envolva os médicos, enfermeiros que estão na frente aí dos hospitais superlotados, os familiares que estão aflitos com os entes queridos, com esse vírus tratando, que os tratamentos deem certo. Que Deus envolva os nossos governantes, colocando sua mão nos corações deles, para que eles sensibilizem, vendo a população desesperada, querendo viver, porque nós amamos a vida. Envolva cada lar, cada um de nós, Senhor. E que Maria Santíssima, a mãe que foi a tua mãe, Mestre Jesus, e que se tornou uma mãe da humanidade, possa tocar o coração endurecido daqueles que dizem ter perdido a fé e a esperança. Mas envolva os teus trabalhadores, que estão espalhados por todos os cantos deste planeta, do universo, espalhando a esperança, a confiança, a fé. Aumente, Senhor, a nossa coragem, a nossa fé, o amor dentro de nós. E que possamos seguir em frente, fortalecidos, de que no futuro poderemos ser melhores e que o mundo vai ser melhor. Muita paz a todos. Amigos queridos, obrigado aí pela participação na primeira live do Centro Espírita Laços da Eternidade do Boa Esperança aqui em Cuiabá. Nós agradecemos a participação de todos. A palestra vai ficar gravada. Podem assistir novamente, podem compartilhar nas suas páginas do Facebook. Nós vamos compartilhá-la também, se possível, lá pelo WhatsApp. E fiquem todos à vontade para curtir a página do Centro Espírita Laços da Eternidade. Tem foto das atividades, tem a participação aí no movimento espírita do Estado. Fiquem à vontade para curtir. Mais uma vez agradecemos, fiquem com Deus, um beijo na alma e no coração de cada um de vocês. Muita paz, meus irmãos.